Você já fez rafting? Já fez trilhas de aventura? Já participou de alguma regata? Ou foi passear com canoa havaiana com os amigos? Já percebeu que essas atividades têm elementos bastante interessantes para o seu desenvolvimento pessoal? Elementos como liderança, trabalho em equipe, cooperação. Não por acaso, essas atividades hoje são muito utilizadas na educação com entretenimento. Se você nunca ouviu falar em educação com entretenimento ou edutainment, venha comigo que eu vou te explicar tudinho agora. Eu conheci o termo educação com entretenimento em 2019, quando eu participei de um evento em Portugal chamado Rock in Rio Innovation Week. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esse evento. A educação com entretenimento é talvez um grande guarda-chuva com várias metodologias ativas. Metodologias essas gamificadas. O próprio termo gamificação é uma dessas pontas da educação com entretenimento. A gamificação, que talvez você conheça há mais tempo do que a educação com entretenimento, é uma das ferramentas muito práticas que são utilizadas dentro desse contexto. Vamos entender um pouquinho a história da educação com entretenimento. O termo surgiu mais ou menos nos anos 50 com o Walt Disney, isso mesmo. O Walt Disney, ele tinha a percepção de que muitas das suas atividades dentro do contexto empresarial poderiam ser utilizadas para preparar e treinar a sua equipe. Portanto, ele já utilizava o edutainment como uma ferramenta de treinamento e formação de equipes nos anos 50. Mas foi a partir dos anos 90 que a educação com entretenimento efetivamente começou a tomar força e a ser utilizada na formação de pessoas. Isso nos Estados Unidos, inicialmente. Nos anos 90, surgiram várias empresas que utilizavam de metodologias práticas, de jogos, de games, e essas metodologias eram utilizadas para o desenvolvimento de competências tanto comportamentais quanto técnicas. A metodologia tomou força e se espalhou pela Europa. Somente nos anos 2000, 2010, por aí, que o termo começou a ser utilizado também dentro de grandes congressos, seminários, e a partir daí chegou na educação como um todo. Como eu falei, em 2019 apenas eu tive acesso ao nome edutainment, a educação com entretenimento, e a entender um pouco mais desse mundo. Um dos princípios mais ligados à educação com entretenimento é o EID, E-I-D, que significa envolvimento, imersão e diversão. Basicamente, a educação com entretenimento, ela precisa ser trabalhada em cima desses três elementos. O envolvimento diz respeito à participação de todos na atividade. Uma das preocupações como instrutor que a gente precisa ter na hora de provocar a interação entre as pessoas é fazer com que a atividade, de certa forma, ela possa ser realizada e tenha a participação de todos. Outra coisa diz respeito à imersão. A imersão ou a interação, como dois elementos complementares, são importantes na educação com entretenimento porque são esses elementos que provocam o processo de aprendizado. A interação entre as pessoas, a imersão no sentido de você estar presente o tempo todo dentro do jogo. Quando você está participando de um jogo, por exemplo, vamos imaginar um jogo de tabuleiro, você se vê focado em ganhar, em vencer, quando é um jogo de estratégia, quando não é necessariamente um jogo cooperativo. Dentro desse processo de imersão, você acaba desenvolvendo alguma dessas competências, como, por exemplo, as citadas de liderança, cooperação, trabalho em equipe e por aí vai. A escolha da competência, ela depende muito da sua necessidade em relação à sua atividade. Existem alguns elementos na dinâmica do jogo que permitem a interação entre os participantes. Porém, existem algumas atividades e até mesmo a forma como elas são aplicadas que podem promover a baixa interação, o que não é legal do ponto de vista da educação com entretenimento. Então lembre-se, um dos grandes objetivos, como um elemento principal da educação com entretenimento, como princípio, é promover interação entre os participantes e, de certa forma, fazer com que eles se sintam imersivos durante a atividade para que a assimilação seja maior. O terceiro, e talvez um dos mais importantes elementos, na minha opinião, é a diversão. Todo mundo adora se divertir. E participar de um jogo, de uma atividade, seja ela qual for, por exemplo, um rafting ou uma brincadeira num ambiente fechado, participar de uma atividade que seja divertida faz com que eu queira participar. E esse processo de aprendizado vindo através da diversão é um elemento fundamental da educação com entretenimento. Então lembre-se, você como um instrutor, ao realizar uma atividade de educação com entretenimento, seja ela outdoor, como as já citadas, ou indoor, como jogos de tabuleiro, você precisa atuar lembrando dos três elementos fundamentais.
o envolvimento, a imersão barra interação e a diversão. Existe no mundo todo vários eventos bastante legais que você pode participar para você entender um pouquinho mais sobre o que é educação com entretenimento. Eu vou citar alguns para que você possa, quem sabe, se preparar para assistir e participar de um desses eventos. Um deles é o Edutainment, Games e Metaverso, um evento incrível. E nesse evento você participa de várias atividades imersivas com games no mundo digital. Cara, é uma loucura, porque você vivencia o metaverso, você vivencia games incríveis e entende a conexão desses games com o processo de educação. Educação em todos os níveis, no nível escolar, no nível de graduação, de especialização. É um evento bem legal. Já o segundo evento que eu quero falar para vocês é o Innovation Week, ou Rock in Rio Innovation Week. É um evento promovido pelo próprio Rock in Rio, já existe há algum tempo, esse evento já tem no Brasil também, mas a primeira vez que eu tive acesso a esse evento foi em Lisboa. É um evento realmente bastante interessante. Só para você ter ideia, é uma semana de atividades, de workshops. E nesses eventos, nesses workshops, você vai ter acesso a uma série de metodologias, sejam elas gamificadas ou não, mas todas elas de alguma forma conectadas ao mundo do entretenimento. Só para vocês terem ideia, na finalização do evento, eles trouxeram a escola de samba da Mangueira para fazer uma grande apresentação. E nessa apresentação ele colocou as pessoas para tocar vários tipos de instrumentos diferentes. Ele deu uma aula sobre liderança, sobre equipe, sobre cooperação, sobre resiliência, utilizando uma apresentação da escola de samba. Isso é educação com entretenimento. Existe também o Congresso Internacional de Criatividade e Inovação, que é muito legal, já aconteceu, por exemplo, no Brasil, em Mogi das Cruzes. Existe o CONAR e o CBTD. O CONAR é o Congresso Nacional de Recursos Humanos e o CBTD é o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Aí eu queria fazer uma consideração em relação a esses dois eventos. Esses dois eventos, tanto o CONAR quanto o CBTD, eles não são eventos de educação com entretenimento, mas nesses eventos existem palestras, existem algumas atividades que são apresentadas e que mexem com elementos da educação com entretenimento. Portanto, se você for para este evento com a intenção de assistir algo vinculado à educação com entretenimento, você precisa pesquisar quais vão ser as palestras e os eventos antes de participar do congresso, porque não é toda a palestra que trabalha com educação com entretenimento. O CBTD, inclusive, dos dois é o mais interessante, na minha opinião, tá? O CBTD, ele tem mais elementos voltados a treinamento. Já o CONAR é mais ligado à área de RH, mas com muitas palestras legais, mas que serve também para você entender um pouco mais desse mundo, caso você assista uma palestra vinculada a jogos ou alguma atividade de educação com entretenimento. Outra coisa muito legal em relação à educação com entretenimento diz respeito à especialização. Pois é, o Senac já lançou uma especialização em jogos e gamificação e educação com entretenimento. Portanto, se você tiver interesse nessa pós-graduação, pesquisa lá. É a primeira pós-graduação em educação com entretenimento do Brasil. Agora eu vou falar um pouquinho para você sobre quais são as principais atividades utilizadas dentro das organizações para o desenvolvimento comportamental através da educação com entretenimento. A primeira delas é o Team Building. Talvez a mais famosa de todas, conhecida há décadas. O Team Building é uma atividade de fortalecimento e desenvolvimento de equipes. No Team Building, você pode ter algumas atividades de educação com entretenimento externas e internas. Você pode ter, portanto, atividades outdoor, como eu já falei, de team building, de rafting, de canoagem, trilhas de aventura. Essas atividades todas de team building externo são muito comuns e são aplicadas em vários espaços diferentes. Existem também atividades de team building no formato de ilhas de desafios, onde dentro de um resort ou de um hotel, por exemplo, com área externa, a equipe coloca várias ilhas com jogos, com desafios diferentes e os participantes são desafiados a realizar essas atividades e efetivamente obterem pontos e a partir daí ter algum tipo de premiação ou de resultado. É uma atividade que pode ser tanto competitiva quanto cooperativa. Já as atividades de gamificação, que são não necessariamente de team building, às vezes as atividades de gamificação elas são focadas no desenvolvimento de uma competência específica, como por exemplo resiliência, elas são atividades que podem ser feitas tanto em sala quanto fora de sala. Elas também são muito conhecidas justamente porque de alguma forma as pessoas se envolvem e interagem bastante em jogos de tabuleiro ou em várias outras ferramentas de gamificação que existem, tanto para o ambiente presencial quanto para o ambiente digital. E por fim, eu queria falar um pouquinho sobre as atividades de aventura. Como eu já falei, elas aparecem nos team buildings, tá? Mas é importante a gente abrir um espaço especificamente para elas. Atividades como rafting, como canoagem, trilhas, são atividades muito legais dentro do contexto do team building, mas elas precisam ser muito bem pensadas na hora de se implementar. Nenhuma dessas atividades deve ser implementada, por exemplo, sem um especialista na atividade. Por exemplo, você não vai fazer uma atividade de canoa havaiana sem alguém que efetivamente
efetivamente seja um bom canoísta. Você não vai fazer uma atividade com veleiros, por exemplo, se você tem um skipper, um marinheiro, e em todas essas atividades você precisa ter alguns elementos de segurança, principalmente se nós estamos falando de contexto empresarial, beleza? A todo momento eu estou falando de empresa, essa é uma preocupação importante. Educação com entretenimento, ela pode ser utilizada tanto no ambiente da educação infantil, quanto no ambiente de educação de adultos. E a todo momento aqui eu estou falando de educação com adultos, eu estou falando de andragogia, a formação de pessoas, desenvolvimento de competências comportamentais e técnicas também utilizando essa ferramenta. Portanto, se você é um instrutor, é um líder, é um profissional de educação, comece a pensar um pouco mais na educação como entretenimento, como uma ferramenta importante para o desenvolvimento pessoal e profissional da sua equipe. Fica a dica.